verdades que não são descobertas, elas se agarram a você e a corpos que se tornam casas. Você está prestes a cruzar o portal Tenebras 13. Se ainda sente frio na espinha, talvez o seu contrato ainda não tenha vencido. Tudo começou onde a sua guarda está mais baixa, não na madrugada escura, mas no minuto seguinte ao despertador. Não houve estrondos no céu, não houve naves prateadas sobre as capitais, não houve ultimatos em línguas mortas. Houve um silêncio doméstico, um silêncio de quem chega em casa e sente que o ar está diferente. As primeiras vítimas acordavam com um gosto estranho, metálico, na boca. Reclamavam de um cansaço que não era do corpo. Tinham lapsos. O que eu vim fazer na cozinha? Como foi que eu parei na frente da TV? Então as pessoas ao redor começaram a notar algo neles havia desaparecido. Durante décadas, os arquivos foram trancados. Os relatos tratados como surto psicótico coletivo, abduções, exames, salas brancas. Mas quem realmente escutava, quem realmente queria saber, percebeu um padrão. As vítimas, antes de se tornarem apáticas, descreviam as mesmas sensações. Algo descendo pelo esôfago, não um tubo metálico, não uma sonda, algo vivo, gelatinoso, pulsante, que se espalhava procurando os cantos, preenchendo os espaços. Eles não são viajantes interestelares, eles não constroem impérios, eles invadem corpos. Eles vieram para vestir a nossa pele como um uniforme. Não são monstros com tentáculos, são consciências sem lar, feitas de intenção pura, que existem como estática entre as dimensões. E para tocar a nossa realidade, eles precisam de um traje, e o traje mais perfeito é o ser humano. O corpo humano é uma antena, é um redutor de realidade. Ele transforma o infinito em algo palpável. O terror mora no detalhe. Quando eles invadem, a mente original é despejada, jogada no vazio, apagada, você deixa de existir. Mas o seu corpo continua. No princípio, a operação era cirúrgica, naves ocultas, em sombras de nuvens. Laboratórios orbitais, silenciosos e precisos. Os seres energéticos precisavam de preparo para que a rejeição do corpo hospedeiro fosse mínima. Depois de 7 dias, a integração se completava. Embora o ser vestisse o corpo, quando voltava para casa, ainda tomava café, ia ao trabalho e beijava a esposa. Mas eles não conseguem aprender a tocar música. Repetem palavras. O olhar é de alguém que ouve uma música muito longe. Olhar vazio, mas que por um instante parece te analisar, como quem analisa um inseto. Eles pararam de se importar com os disfarces. Talvez por pressa, as naves deixaram de ser segredo. Elas simplesmente apareceram, silenciosas, imóveis, perfeitas, pairando como se a realidade tivesse congelado. Governos chamaram de fenômeno óptico. Cientistas repetiam o discurso oficial, mas era tarde. As bases de operação já estavam aqui. Hospitais desativados, porões de shoppings, subsolos de prédios. A substituição tornou-se exponencial, mas eles têm uma falha. Uma pequena rachadura na armadura. Eles estudam nossas expressões, nossas palavras, nossas reações. Aprendem a sorrir e a franzir a testa. São atores perfeitos. Mas eles não sentem o que está escrito nas entrelinhas. O medo verdadeiro é uma linguagem que eles não conseguem decodificar. Quando olha nos olhos de um deles, não vê apenas o vazio. Você sente que está sendo observado. A pupila não reflete a luz, ela a absorve. A resistência não veio de bunkers, veio de quem prestava atenção nos detalhes. Um pai que percebeu que o filho não sorria mais. Uma enfermeira que notou que os pacientes não reclamavam mais das dores. Um professor que viu a sala inteira olhar para ele ao mesmo tempo com a mesma inclinação de cabeça. E
descobriram um teste infalível. Pergunte sobre o sonho, o último sonho que tiveram. Os invasores hesitam, inventam algo genérico ou simplesmente dizem que não sonham, porque o sono deles é um deserto, uma tela desligada. Eles ocupam o corpo, mas a cabine de comando está sempre trancada. E quem não sonha, quem não carrega o caos dos sonhos, já não pertence mais à nossa espécie. É apenas alguém que foi ocupado. A invasão não é sobre fogo e destruição, é sobre continuidade. É sobre você acordar amanhã e ir trabalhar, mesmo sabendo, no fundo, que há algo errado. Querem os governos funcionando, querem a economia rodando, querem as redes sociais ativas, cheias de conversas vazias, para que ninguém perceba o grande vazio que está se instalando. Lentamente, sem alarde, sem um único tiro, a humanidade está sendo despejada de si mesma. O verdadeiro terror não é olhar para o céu e ver uma frota de naves. O terror é desviar o olhar do céu e encarar o rosto do seu esposo, da sua esposa, do seu melhor amigo e não reconhecer a alma por trás dos olhos. É no sono que a alma está mais vulnerável. É no sono que eles entram. E você sabe que não consegue ficar acordado para sempre. Ninguém consegue. Mais cedo ou mais tarde, você vai fechar os olhos. E quando abri-los, será que ainda é você? Se você acordar amanhã e a primeira sensação não for o alívio do novo dia, mas uma leve ardência na garganta, se você sentir que a noite passou num piscar de olhos, que o tempo foi roubado, se você parar para se lembrar do seu sonho e encontrar apenas uma tela vazia, branca, silenciosa, pergunte-se, mas pergunte com toda sinceridade, quem está neste exato momento fazendo essa pergunta. Olhe pela janela, não para o céu, mas para a rua. Observe as pessoas, movimentos repetitivos, sincronias estranhas. Se você vir alguém parado, imóvel demais, uma postura ereta, olhando para um ponto fixo, com interesse estranho, não corra. Pode ser tarde demais para você, mas talvez ainda dê tempo de avisar os outros. Quando o portal se fecha, a fresta fica ali esperando você dormir. Se você ainda sonha, se ainda sente medo, agarre-se a isso, porque eles não querem suas cidades, eles querem o seu corpo. Este foi o Portal Tenebras 13, onde o pior monstro, o pior medo, não está lá fora. Boa sexta-feira 13.